Olá, leitores e leitoras do Nota Terapia. Estamos aqui para mais uma resenha de livros, dessa vez com a participação especial do Chicozinho, que resolveu vir aqui fazer essa presença com a gente. Dessa vez eu vou falar do livro Um Pássaro na Gaiola, do Kurt Vonnegut. Um livro que foi lançado em 1979, desse autor, que também é um dos grandes caras da literatura americana, e que acabou sendo um marco dessa literatura que se tornou best-seller instantaneamente, e que prova, né, que uma literatura pode ser ao mesmo tempo best-seller e ter muita qualidade. Esse autor eu conhecia muito por causa do outro livro dele, O Matadouro 5, que vocês devem conhecer, que é uma porrada, um livro muito forte. E se eu fosse definir o livro em uma frase, seria: lutar pela liberdade é muito importante, mas ninguém pode ser um pássaro porque é impossível voar. E essa é a resenha de hoje, Um Pássaro na Gaiola, do Kurt Vonnegut. Segue a gente. Bom, basicamente, Um Pássaro na Gaiola não vai rolar. Vou ter que tirar. Agora que o Chicó já saiu, ele não quis continuar aqui com a gente, eu vou começar a falar do livro. O Um Pássaro na Gaiola, ele basicamente conta os 2 dias, 1 dia e meio de vida desse personagem chamado Walter S. Starbuck, entre uma prisão e outra. Isso é um pouquinho de um spoiler, mas não é muito spoiler não, porque não faz muita diferença no livro. Basicamente, ele trabalhava pro governo antes, e aí ele tinha uma posição social mais ou menos assim estabelecida, mas aí por problemas que aconteceram, ele meio que foi rebaixado. Ele trabalhava num lugar, num setor que ficava num porão que cuidava do que os jovens andavam fazendo. Então ele fazia relatórios que eram enviados pro governo e ninguém fazia nada. Só que por ali, por entre os lugares onde trabalhava, aconteceu o escândalo do Watergate. E aí ele acabou sendo preso junto com as pessoas. Então ele passou um tempo na prisão e aí ele sai da prisão e passa 2 dias fora. Nesses 2 dias que ele passa fora, ele reconhece algumas pessoas do passado e conhece algumas novas pessoas. Só que nesse 1 dia e meio de liberdade, ele reencontra uma pessoa muito importante do passado dele e essa pessoa acaba mudando o destino dele completamente. O livro acaba sendo muito engraçado porque ele é meio que uma metáfora mesmo de uma vida americana meio que sem sentido, em que as pessoas elas tentam encontrar algum sentido na burocracia política ou no desenvolvimento econômico, mas tudo meio que se reveste de uma espécie de farsa. É como se tudo fosse meio que uma fraude, uma farsa, cheia de enganos. Então esse personagem que é, de certa forma, medíocre e que não trava grandes conhecimentos, que não galga grandes coisas e que não deseja muito, acaba sendo meio que uma pessoa comum, alvo e destino dos problemas da vida dos Estados Unidos, né? Então esse país que promete sucesso, que promete desenvolvimento econômico de grandes corporações, como uma grande corporação tipo a Runjack, tem um grande destaque na obra, acaba meio que se dispersando na vida, meio que sem sentido dessa personagem. Então parece, a impressão que a gente tem em algum momento é que a vida dele faz mais sentido quando ele tá preso do que quando ele tá solto. Porque a realidade fora da prisão aparenta muito mais desnorteadora ou incapaz de dar sentido à realidade. Enquanto que na prisão ele tinha a rotina dele organizada com algum sentido, sabe? E aí o Kurt Vonnegut acaba denunciando esse tipo de vida americana. O livro é muito irônico, ele é muito debochado em diversas partes e inclusive ele gosta de terminar alguns capítulos com paz. Ele diz alguma coisa muito irônica, muito debochada, que desfaz algum dos conceitos mais estabelecidos da vida e diz paz. Como se ele estivesse tentando mesmo dizer assim, olha, tô escrevendo aqui, mas tô em paz com todo mundo. E aí, por exemplo, ele acaba entrando numa limusine, assim, sai da prisão e é levado para um lugar. Aí depois ele reconhece uma velha desdentada, que ele revê como uma primeira namorada das 4 mulheres que ele amou na vida. Só que essa mulher é uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos e acaba perguntando para ele, quem que te ajudou nessa vida? Aí ele diz o nome de 4 pessoas, ela contrata todas essas pessoas que ajudou ele na vida como vice-presidente dos lugares, de lojas e filiais dessa Runjack. Então o livro é meio que sobre isso, assim, sobre meio que uma falta de sentido do mundo corporativo e também sobre falta de sentido da vida. Ele, que fez parte de um idealismo comunista de Harvard na época, acaba não tendo muita crença nos ideais de transformação social, mas ao mesmo tempo ele não compra nenhuma outra ideologia, ele meio que desfaz as crenças. Então é um livro meio que desesperançado. Me parece que é um livro ali lançado logo depois do movimento de contracultura e que ele faz uma certa concordância com esse pensamento de que o mundo do sonho americano não funciona tão bem quanto ele parece. Então O Pássaro na Gaiola não é uma porrada quanto um Matadouro
5, mas ele é um livro que a gente olha meio de lado e fala assim, será que isso é vida? E depois a gente acaba concluindo que a nossa vida é muito parecida com a dele, como a de um pássaro na gaiola. E a gaiola acaba sendo todas as instituições que existem. Porque essas instituições acabam colocando a gente em lugares nos quais a gente não tem nenhum tipo de maleabilidade de vida mesmo. A nossa potência de vida é totalmente destruída por essas gaiolas sociais. O trabalho, a igreja, a prisão como a metáfora da gaiola máxima, mas são tudo gaiolas. E a gente, como pássaros, que tentam voar, mas a liberdade é praticamente impossível. Então pássaros que não voam são pássaros. E se a gente, enquanto ser humano, não consegue viver todo o nosso potencial de humano, a gente ainda pode dizer que a gente é humano, um pássaro na gaiola meio que ajuda a gente a pensar sobre isso. A gente sai do livro um pouco triste, mas ao mesmo tempo entendendo que tem gente diagnosticando isso já há bastante tempo. Então talvez a gente esteja um pouco mais perto de tentar mudar essas coisas, né? E essa foi mais uma resenha aqui do Nota Terapia. Curta essa resenha, comente. Você já leu o livro? Conhece esse grande escritor chamado Kurt Vonnegut? Comenta aí pra gente que depois, qualquer dia, eu volto comentando mais um livro ou trazendo mais alguma curiosidade literária para você. Um grande abraço, até mais!